Desde muito pequena, minhas segundas-feiras tinham um ar diferente. Era o dia sagrado da minha mãe de criação. Toda semana, religiosamente, ela pegava seu terço, algumas velas e me dava um beijo na testa. Mas não era comigo que ela seguia adiante. Ela escolhia minha irmã, a mais velha, para acompanhá-la nesse ritual. Eu ficava olhando elas saírem pela porta e, mesmo sem participar, sentia o peso do que aquele momento significava. Era uma rotina que se repetia com uma precisão quase sagrada. Minhas lembranças dessas segundas-feiras são preenchidas por imagens de suas figuras sumindo na escuridão do caminho, indo ao encontro das almas que ali repousavam. Minha mãe e minha irmã andavam devagar, em silêncio, como se respeitassem o próprio chão que pisavam. Na minha mente de criança, o cemitério à noite parecia um universo à parte, um mundo onde o tempo era lento, os murmúrios eram levados pelo vento e onde o sagrado e o profano pareciam coexistir em harmonia. À medida que o tempo passava, minha curiosidade crescia, mas o medo falava mais alto. Eu imaginava o que elas faziam lá, no meio das lápides. Era um mistério que minha mãe carregava com uma dignidade solene e minha irmã... Bem, ela parecia diferente a cada volta, como se aquelas noites lhe deixassem marcas invisíveis, quase místicas. Nas noites de segunda-feira, eu ficava acordada, às vezes sentada na janela, esperando o momento em que elas voltariam. O barulho da porta se abrindo me trazia um alívio. Uma sensação de que tudo estava certo outra vez. E quando minha mãe fechava a porta, ainda que cansada, sempre esboçava um leve sorriso, um gesto pequeno, mas cheio de significado. Eu sabia que, para ela, aquelas novenas eram mais do que uma tradição. Eram uma ponte entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Essas segundas-feiras ficaram gravadas na minha memória. Em uma dessas segundas-feiras, algo inusitado aconteceu. Era para ser mais uma novena comum, daquelas em que minha mãe e minha irmã seguiam o ritual em silêncio, com o respeito que o cemitério exigia. Mas, naquela noite, minha irmã voltou diferente. Ao chegar em casa, o olhar dela estava perdido, como se ainda estivesse lá, entre as cruzes e lápides. Ela se sentou em silêncio e só então notamos que segurava algo. Era uma pequena flor que ela havia tirado de um túmulo. Não era qualquer túmulo, claro. Ela começou a falar, baixinho, com um misto de empolgação e mistério. Contou que havia encontrado a foto de um jovem, um rapaz com um sorriso encantador e olhos cheios de vida, alguém chamado Marcelo. A partir daquela noite, Marcelo passou a ser seu gato. Sim, assim mesmo, como se ele fosse real, como se ainda estivesse lá esperando por ela, com aquele sorriso quase sedutor. Ela falava dele com uma paixão que beirava a obsessão. Passava as horas escrevendo seu nome em pedaços de papel, rabiscando pequenos poemas que guardava em uma gaveta e murmurando seus versos como se ele pudesse ouvi-la. Toda segunda-feira, o entusiasmo dela era palpável. Ela parecia ansiar pela ida ao cemitério, não mais apenas pela novena, mas pela chance de ver aquele rosto outra vez. Ouvíamos seus suspiros, os olhares que ela lançava para o vazio, como se Marcelo estivesse ali, invisível aos nossos olhos, mas presente em cada pensamento dela. Eu a observava e um arrepio corria por mim, uma inquietação estranha. Aquela paixão crescente parecia deslocada, como se tivesse nascido do silêncio das tumbas e do mistério que o cemitério guardava. Minha irmã não falava mais de outra coisa, e o rosto do Marcelo, sorridente e sereno, parecia ganhar vida nos murmúrios dela, ecoando pelas paredes da casa. Eu me perguntava se era saudável, se talvez o cemitério estivesse começando a revelar algo além do que deveríamos ver. Em uma dessas segundas-feiras, quando minha irmã voltou do cemitério, algo estava diferente. Ela entrou em casa pálida, com o olhar perdido,
e eu logo percebi que algo tinha acontecido. Me aproximei e perguntei o que estava errado, mas por um instante ela não conseguiu responder. Parecia que as palavras não encontravam saída. Seus olhos tremiam, vidrados, como se ainda estivessem presos na imagem que havia visto lá. Ela respirou fundo e, por fim, começou a falar. Naquela noite, ao chegar ao túmulo de Marcelo, ela encontrou algo inesperado. Havia um gato branco enorme, deitado bem sobre o túmulo dele. Mas não era um gato qualquer. Sua pelagem, antes branca, estava tingida de uma terra vermelha, como se ele tivesse se enroscado no solo, cobrindo-se de poeira do próprio cemitério. E os olhos daquele gato a fixavam de uma maneira perturbadora, como se enxergassem através dela, como se dissessem algo sem precisar de palavras. Ela ficou ali, paralisada, observando-o, sentindo uma estranha conexão entre aquele animal e o túmulo de Marcelo. Tudo ao redor parecia ter parado, como se o tempo houvesse sido suspenso. Por um momento, ela teve a impressão de que o gato a reconhecia, que sabia da devoção que ela nutria pelo jovem da foto. Ele não se moveu, nem sequer piscou, só a encarava silencioso e enigmático. Então, de repente, como se cansado de sua presença, o gato se ergueu e, sem fazer som algum, desapareceu na escuridão do cemitério, sumindo entre as lápides. Aquele olhar ficou gravado na mente dela e o que restou foi um vazio estranho, uma sensação de que algo se despedira, ou talvez a tivesse advertido. Aquela noite não foi como as outras. Minha irmã não mencionou Marcelo com o mesmo entusiasmo nas semanas seguintes, mas o silêncio dela dizia muito. Com o passar das semanas, a obsessão da minha irmã por Marcelo foi diminuindo. O olhar dela, antes encantado e sonhador, agora parecia distante, como se o episódio do gato tivesse despertado um novo sentimento. Algo mais sombrio, talvez um medo que ela não sabia explicar. Minha mãe, atenta como sempre, percebeu a mudança e decidiu tomar uma atitude. Numa manhã, depois do café, ela chamou minha irmã e as duas foram juntas visitar uma senhora espírita que morava na vizinhança. Essa senhora era conhecida por sua sensibilidade ao mundo espiritual e tinha fama de trazer respostas para inquietações, como a que minha irmã carregava. Ao chegarem lá, minha mãe contou o que vinha acontecendo. A fixação inexplicável de minha irmã por um rapaz falecido, o encontro com o gato misterioso e o sentimento de angústia que pairava desde então. A senhora ouviu tudo em silêncio, com os olhos cerrados e um semblante sério, como se mergulhasse em outra dimensão, buscando respostas além do alcance dos vivos. Quando finalmente abriu os olhos, ela olhou fixamente para minha irmã e disse, em um tom grave: "O gato era um aviso. Os mortos merecem descanso e o amor deles não pode ser invocado como o dos vivos. Se você continuar a chamá-lo, a linha entre o nosso mundo e o deles pode se tornar perigosa. A obsessão pelo morto pode trazer consequências para sua alma, menina." Minha irmã ficou em silêncio, com os olhos arregalados, absorvendo aquelas palavras como se uma sombra tivesse caído sobre ela. A senhora continuou, mais branda agora, dizendo que as visitas ao cemitério deveriam ser feitas com respeito e desapego. Ele não pertence mais a este mundo, e você deve deixá-lo ir. As palavras da senhora tiveram um efeito imediato. Daquele dia em diante, minha irmã mudou. Não falava mais de Marcelo, não escrevia mais seus poemas e até evitava olhar para o túmulo dele quando acompanhava nossa mãe ao cemitério. Mas aquele recado espiritual, aquela advertência da senhora, ficou comigo também. O mundo dos mortos, ela nos fez lembrar, tem suas regras e nós, os vivos, devemos respeitar essas fronteiras. Alguns meses se passaram desde o aviso da senhora espírita e a vida parecia ter retomado seu curso. Minha irmã já não mencionava Marcelo e seguia com a rotina. A inquietação que antes pairava sobre ela tinha dado lugar a uma paz quase melancólica, como alguém que deixou um sonho para trás.
Até que, em uma tarde qualquer, aconteceu algo que nenhuma de nós poderia ter previsto. Minha irmã tinha feito uma nova amiga. Elas se conheciam há pouco tempo, mas já tinham se aproximado, passando a tarde juntas entre conversas e risadas. Um dia, essa amiga a convidou para visitar sua casa. Sem pensar muito, minha irmã aceitou. A casa era acolhedora, com fotos de família penduradas pelas paredes, dando uma sensação de calor e história. Entre essas fotos, uma chamou sua atenção, e ao olhar de perto, meu Deus, ela estremeceu. Era ele, era o Marcelo. O mesmo sorriso, o mesmo olhar que a havia cativado naquele túmulo meses atrás. A amiga, percebendo a reação dela, explicou com uma tristeza resignada. Aquele era seu pai, Marcelo, que havia falecido em um acidente de moto anos antes. Minha irmã sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela não conseguiu esconder o choque, mas disfarçou como pôde, controlando a mistura de emoções que brotava de dentro dela. Aquela imagem pendurada na parede trazia de volta não só o rosto que ela tanto idealizara, mas também todo o mistério que a envolvera nos últimos meses. Quando ela voltou para casa, me contou o que havia acontecido. Era como se o destino tivesse armado aquela trama silenciosa para dar-lhe uma última resposta, uma espécie de fechamento que ela nem sabia que precisava. Marcelo, afinal, tinha sido uma pessoa de verdade, com uma vida, uma família e uma filha que ainda guardava suas lembranças com carinho. Esse encontro mexeu profundamente com ela, mas não do mesmo jeito de antes. Era como se, finalmente, ela entendesse que o Marcelo do cemitério e o Marcelo da vida real eram entidades distintas, cada um pertencente ao seu próprio tempo e espaço. A partir daquele dia, ela guardou o respeito que lhe restava, mantendo-o em suas lembranças, mas, finalmente, deixando-o descansar em paz. Eu me lembro de como minha irmã ficou após aquele encontro inesperado com a memória de Marcelo. Foi um misto de assombro e alívio, como se tivesse, enfim, recebido uma resposta do destino, mesmo que carregada de mistério e um toque de tristeza. Eu observava tudo em silêncio, respeitando aquele momento que era só dela, mas sentindo ao mesmo tempo que algo dentro de mim também mudara. Ver o quanto ela foi envolvida por essa ligação com alguém que já partiu só reforçou em mim o desejo de manter distância daquele limite sutil entre o mundo dos vivos e dos mortos. Nossa mãe sempre nos ensinou que o cemitério é um lugar sagrado, onde devemos ir com respeito e intenção pura. Mas eu, com essa experiência, passei a ter uma convicção ainda mais profunda. Certas barreiras não foram feitas para serem cruzadas, e certas presenças, por mais tentadoras que sejam, precisam ser deixadas em paz. Desde então, evito o cemitério. Prefiro honrar as memórias dos nossos que partiram com preces discretas em casa, mantendo o foco no que está aqui, no que está ao meu alcance. Essa história de minha irmã me ensinou que a linha entre os dois mundos é fina demais e que ultrapassá-la, mesmo que com o coração aberto, pode trazer consequências que não compreendemos de imediato. Para mim, aquele episódio com o gato no túmulo, o aviso da senhora espírita e, finalmente, o encontro com a fotografia do pai da amiga dela, tudo parecia parte de uma mesma mensagem. O invisível nos observa, sim, mas há coisas que não precisam ser perturbadas, paixões que não deveriam sobreviver ao tempo. E se algum dia o fascínio pelo desconhecido tentar me puxar, lembro-me do rosto da minha irmã ao voltar daquela casa, e isso me basta para manter meus pés firmes aqui, no mundo dos vivos, onde o mistério tem seu lugar, mas onde ele, para mim, deve sempre permanecer intocado. Os antigos costumavam dizer, nunca, em hipótese alguma, leve algo de um cemitério. Nunca. Olá, lembro da minha avó,
Aquela senhora que vivia cercada de superstições, sempre alertando, com a voz grave e um olhar que penetrava na gente. O que está lá pertence àquele lugar. Não se deve tocar em nada, nem uma pedra, nem uma flor murcha esquecida pelos parentes, muito menos algo bonito que possa chamar a sua atenção. E não pense que era exagero dela. Não. Dizem que há histórias, muitas histórias, que provam o quanto isso é verdade. E bom, eu nunca me atrevi a desafiar. Imagina só. Você está caminhando por aquele silêncio, as folhas secas estalam sob seus pés, o vento sopra gelado entre os túmulos, e lá está ela, uma flor solitária, viva, reluzente no meio de todo aquele mármore cinzento e terra batida. É tentador, não é? Parece um presente, algo esquecido, à espera de alguém que o encontre e leve embora. Mas é justamente aí que mora o perigo. Porque os antigos, eles sabiam das coisas. Eles diziam que os cemitérios guardam mais do que ossos e lápides. Há memórias, segredos, almas que ainda não se desprenderam, espíritos que se agarram ao pouco que lhes resta. Às vezes é uma lembrança, às vezes uma flor. E se você, por acaso, decidir desafiar esse aviso, se decidir levar consigo algo que não deveria, bem, dizem que algumas dessas almas não ficam felizes. Dizem que elas podem seguir você. Dizem que elas podem querer aquilo de volta. E quando isso acontece, não é com um simples pedido. É com um preço. Mas você acha que isso é só uma história antiga, né? Algo que as velhas senhoras contavam para assustar as crianças? Ou será que não? Porque afinal, por que arriscar descobrir, levando algo que nunca deveria sair de lá? 02 Início da história. Grupo de jovens no cemitério bom. Lá estávamos nós, faltando a última aula da tarde, escapando da monotonia da escola para algo mais excitante, mais misterioso. Éramos um grupo de 5, todos amigos desde sempre, com aquela sede insaciável de explorar o desconhecido. Eu nem sei como surgiu a ideia de ir até o cemitério, mas assim que alguém mencionou o portão enferrujado e sempre entreaberto no fim da rua, todos concordaram. O dia estava estranho. Aquela luz opaca tornava o ambiente ainda mais sinistro, sabe? Entramos meio hesitantes, mas logo nos acostumamos com o som dos nossos passos na trilha de cascalho, o cheiro de terra úmida e a brisa fria que parecia sair de um lugar que não pertencia a este mundo. Enquanto caminhávamos, alguns de nós riam nervosamente, como se a gargalhada fosse uma forma de espantar o arrepio que insistia em subir pela espinha. Passamos por túmulos antigos, com as pedras já desgastadas pelo tempo, musgo cobrindo os nomes que há muito ninguém se importava em lembrar. Outros eram novos, bem cuidados, cheios de flores frescas deixadas por mãos ainda recentes de saudade. No começo, estávamos apenas explorando, bisbilhotando os epitáfios e inventando histórias sobre as pessoas que ali descansavam. Mas então, a Júlia, ela se afastou um pouco, atraída por algo que viu ao longe. Todos gritamos para ela voltar, mas como sempre, ela era teimosa. Ela parou diante de um túmulo que parecia diferente dos outros, mais antigo, esquecido no meio de uma parte do cemitério onde ninguém parecia passar há anos. Ali, na pedra quase escondida sob folhas caídas, uma única flor amarela despontava, tão vívida que parecia estar ali por um milagre. Estava tão fora de lugar, tão viva, em meio a tanta decadência. Eu vi quando os olhos dela brilharam. Ela olhou para nós, como se pedisse permissão, mas antes que qualquer um pudesse dizer algo, ela se abaixou, pegou a flor e ergueu-a, sorrindo como se tivesse encontrado um tesouro. Relaxa, gente, disse ela, tentando soar despreocupada, embora sua voz soasse um pouco apressada. É só uma flor, ninguém vai sentir falta. Mas ali, naquele momento, algo mudou.
A brisa que antes sussurrava entre as árvores se transformou em um silêncio pesado, sufocante. Algo no ar parecia ter mudado, como se o próprio cemitério tivesse prendido a respiração. Nós deveríamos ter dito para ela colocar a flor de volta. Nós deveríamos ter escutado os avisos dos antigos. Quando voltamos para casa naquela tarde, ninguém falou muito sobre a flor que a Júlia havia pegado. Talvez fosse aquele pressentimento que todos têm, mas ignoram. Um alerta sutil de que alguma linha invisível tinha sido cruzada. Mas claro, ninguém disse nada, porque quem acredita em superstições hoje em dia, não é? No entanto, Júlia, ela parecia radiante. Ela levou a flor com cuidado, como se fosse um troféu, e antes que qualquer um de nós pudesse questionar, sumiu pelo caminho que levava à casa dela. Não pensei mais nisso, nem ninguém do grupo, até que os dias começaram a passar e as coisas começaram a mudar. Segundo o que ela me contou depois, quando tudo já tinha saído do controle, Júlia plantou a flor no fundo do quintal. Ela tinha um canto ali, um espaço pequeno, escondido, onde seus pais raramente iam. E foi lá que ela enterrou a raiz da flor em um vaso grande, com a mesma terra preta que ela tinha tirado do cemitério. Parecia que a planta se encaixava perfeitamente, como se estivesse apenas esperando por aquele lugar. Ela escondeu bem, não queria que os pais descobrissem, e também não queria que ninguém soubesse que ela tinha faltado à aula. Talvez, no fundo, ela sentisse que havia algo errado. Ela só não sabia o quê. No começo, tudo parecia normal. A flor, estranhamente, se manteve viva, com as pétalas amarelas tão vibrantes como no dia em que a encontrara. Mas então, 3 dias depois, Júlia começou a se sentir diferente. Ela me disse que, de repente, uma febre tomou conta dela, um calor que parecia queimá-la por dentro. De início, ela achou que fosse só um resfriado ou alguma coisa que pegou no vento daquele dia gelado no cemitério. Mas era mais do que isso. Os arrepios vinham de repente, do nada, como se mãos frias tocassem sua pele. Ela tentava ignorar. Dizia para si mesma que era só coisa da sua cabeça. Mas com o passar dos dias, sua energia começou a sumir, como se alguém estivesse drenando sua força pouco a pouco. Ela parou de sair, parou de comer. E depois, algo mais estranho aconteceu. Ela começou a evitar tomar banho, como se a água causasse dor. À noite era ainda pior. Os olhos dela estavam fundos e vermelhos. E ela mal conseguia dormir. Ela me contou que, quando conseguia pegar no sono, sempre acordava com um sobressalto ouvindo sons. Primeiro, ela achou que eram só sonhos, mas depois os lamentos se tornaram mais claros, ecoando no quarto escuro como se viessem de algum lugar muito distante, ou talvez de muito perto. Os pais dela, preocupados, levaram-na ao médico. Exames, consultas e nada. Nenhuma explicação para a febre que ia e vinha, para o cansaço que a consumia, para os arrepios que pareciam nunca parar. Tudo parecia estar normal, pelo menos para os médicos. Mas para nós, os amigos que estavam lá naquele dia no cemitério, sabíamos que havia algo mais. Algo que ela não tinha contado aos pais. Algo que todos nós começávamos a temer, mas ninguém queria admitir. Porque quando se pega algo que não te pertence, especialmente de um lugar como aquele, você nunca sabe o que mais pode vir junto. O que começou como um simples mal-estar rapidamente se transformou em algo muito, muito mais sombrio. Naquela noite, Júlia não conseguiu pregar os olhos. Os gemidos que antes pareciam distantes, como se sussurrados por um vento perdido, agora ecoavam pelo seu quarto, reverberando nas paredes como se alguém ou algo estivesse ali, bem ao seu lado. Ela me contou que ficou debaixo das cobertas, tentando se convencer de que era só sua imaginação, que tudo aquilo eram apenas delírios da febre. Mas não eram.
Ela dizia que os lamentos soavam como um choro fraco, quase um murmúrio, palavras que ela não conseguia entender, mas que a enchia de um medo que congelava seus ossos. Os pais dela estavam desesperados, levando-a de médico em médico, mas ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Tudo parecia um mistério, algo que os remédios não conseguiam alcançar. Enquanto isso, na casa, não era só a Júlia que estava sofrendo. Os pais começaram a sentir um frio estranho, como se um vento gélido atravessasse a casa mesmo quando todas as janelas estavam trancadas. Eles ouviam passos pelo corredor à noite, como se alguém estivesse caminhando descalço pela casa. Mas claro, quando acendiam as luzes, não havia ninguém ali. Mas o pior de tudo, eles me contaram depois, eram os sussurros. Sons que pareciam vir de todas as direções, como se a própria casa estivesse viva. O pai dela chegou a inspecionar o sótão, o porão, cada canto daquele lugar, mas não havia nada, nenhum sinal de animais ou infiltração de vento. Só um silêncio pesado, um cheiro estranho de terra úmida, como se o cemitério tivesse se infiltrado nas paredes de sua casa. A essa altura, Júlia estava completamente exausta. Ela mal conseguia comer, mal conseguia sair da cama. Ela se encolhia toda vez que o sol se punha, como se soubesse que a noite traria algo pior. Foi quando os choros que ela ouvia em seu quarto passaram a se transformar em vozes. Não eram mais apenas lamentos sem forma, mas palavras que pareciam se retorcer em sua mente, insistindo em um único pedido. Algo que ela não conseguia compreender completamente. Os pais estavam à beira do desespero, e quando voltaram ao médico mais uma vez, ouviram apenas respostas vagas. Talvez seja estresse, talvez seja algo psicológico. Mas Júlia sabia, lá no fundo, que não era nada disso. Ela só não queria admitir. Não queria lembrar da flor amarela, da terra do cemitério, daquele dia que parecia tão distante, mas que agora voltava para assombrá-la. Foi quando, uma noite, o pai dela acordou de repente. No escuro, no silêncio profundo da madrugada, ele ouviu claramente, como se alguém estivesse sussurrando em seu ouvido: "Quero minha flor de volta." Ele se levantou com um sobressalto, o coração martelando no peito. Pensou que fosse um sonho, mas o frio na nuca, aquele arrepio que parecia arranhar a espinha, dizia o contrário. Ele olhou ao redor do quarto, buscando por qualquer sinal de movimento, mas tudo estava imóvel, exceto o som de sua própria respiração pesada. Na manhã seguinte, com os olhos fundos de noites mal dormidas, ele comentou o que tinha ouvido com a esposa. Foi então que Júlia, pálida, com os lábios trêmulos, confessou tudo. Contou sobre o cemitério, sobre a flor que ela tinha levado, sobre como ela a tinha plantado no quintal sem que ninguém soubesse. E naquele momento, naquele exato instante em que as palavras saíram de sua boca, um vento gelado varreu a sala. Ela não queria acreditar, mas agora sabia. Tinha que devolver o que nunca deveria ter tirado. E o pior de tudo, ela não tinha certeza se ainda havia tempo para desfazer o que tinha começado. Depois daquela confissão, tudo piorou. Era como se, ao revelar o que havia feito, Júlia tivesse desencadeado algo que estava apenas esperando para sair das sombras. Na casa, a presença que antes se escondia nos sussurros e lamentos se tornou mais ousada, mais violenta. O ar parecia sempre gelado, mesmo durante o dia, como se o inverno tivesse tomado aquele lugar, embora estivéssemos no meio da primavera. Os passos, que antes eram apenas ecos suaves pelo corredor, agora eram pesados, como se algo invisível estivesse caminhando pela casa com um propósito sombrio. A febre de Júlia, que vinha e ia, se tornou constante. Ela não conseguia mais sair da cama. Seus olhos, que antes brilhavam de vida, estavam fundos, cercados por olheiras quase negras, e a pele dela estava fria como gelo.
A mãe dela, já à beira de um colapso, passava os dias rezando, enquanto o pai tentava manter a calma, ainda que estivesse visivelmente apavorado. Mas não eram apenas eles que estavam sofrendo. A casa inteira parecia amaldiçoada. A irmã mais nova de Júlia, que até então tinha se mantido alheia a tudo, começou a acordar todas as noites chorando, dizendo que uma mulher com olhos tristes ficava sentada ao pé de sua cama, pedindo algo que ela não conseguia entender. As luzes piscavam sem razão. As portas batiam sozinhas e um cheiro de terra podre começava a se espalhar pelos cômodos, impregnando as paredes e os móveis como um mofo que se recusava a sair. E então, todos na casa começaram a adoecer. O pai, que sempre fora saudável, começou a se sentir cansado o tempo todo, com dores de cabeça lancinantes que não passavam com nenhum remédio. A mãe estava cada vez mais pálida, seus olhos cheios de uma angústia que não conseguia disfarçar. O cachorro da família, um pastor alemão que nunca latia sem motivo, agora passava as noites uivando para o canto escuro da sala, os pelos arrepiados, rosnando para o vazio. Os vizinhos começaram a notar. Alguns até cochichavam que a casa estava diferente, que algo sombrio parecia ter se agarrado às paredes. Havia um medo velado nos olhos deles, um receio de se aproximar demais, como se o mal que estava ali pudesse se espalhar, como uma doença. Foi então que o pai de Júlia ouviu de novo aquela voz, agora mais forte, mais insistente, quase desesperada. Quero minha flor de volta. Desta vez, ele não pôde ignorar. Ele sabia que não era a febre ou o cansaço falando. Era alguém, implorando, exigindo aquilo que lhes fora roubado. Quando ele contou à família o que tinha ouvido, foi como se o peso de um segredo enterrado há muito tempo viesse à tona, trazendo consigo uma sombra que não poderia mais ser ignorada. A Júlia, fraca e tremendo de febre, olhou para o pai com lágrimas nos olhos. Eu sei o que precisa ser feito, ela murmurou, a voz fraca como um sussurro perdido no vento. Sabíamos que não havia mais como fugir. A maldição que ela trouxe para casa não iria embora sozinha. Era a hora de devolver a flor antes que fosse tarde demais. Naquela noite, o pai de Júlia não conseguiu pregar os olhos. Ele sabia o que tinha que fazer, mas o medo do que poderia acontecer se não o fizesse, o mantinha acordado, olhando para o teto escuro, ouvindo o tic-tac do relógio que parecia contar não os segundos, mas os momentos que restavam. E então, aconteceu de novo. A casa mergulhou em um silêncio profundo, quase sufocante, como se o próprio ar tivesse sido sugado para longe. A mãe de Júlia, que cochilava na poltrona ao lado da cama da filha, acordou com um sobressalto. O pai estava na sala, tentando entender o que era aquele barulho baixo, como se algo estivesse arranhando as paredes por dentro. E então, ele ouviu. A voz que antes soava como um sussurro distante, agora era clara e urgente, quase uma súplica. Quero minha flor de volta. A voz era fria, cortante, mas ao mesmo tempo carregava uma tristeza que ele não conseguia explicar. Era como se o pedido viesse de um lugar profundo, um eco de dor que não pertencia a este mundo. Ele parou no meio da sala, os pelos de sua nuca arrepiados, sentindo aquele frio inconfundível que agora parecia fazer parte da casa. Era a terceira vez que ele ouvia a mesma frase, e desta vez ele sabia que não podia mais adiar. Ele subiu correndo para o quarto de Júlia, encontrando-a encolhida, suando frio, os olhos arregalados de puro terror. Ela olhou para o pai com uma expressão que ele jamais esqueceria, um misto de culpa, medo e resignação. Pai, eu preciso devolver. Ela sussurrou, a voz entrecortada. Se eu não fizer isso, não vai parar. Eles não vão nos deixar em paz. O pai assentiu, o olhar pesado de cansaço e desespero.
A mãe de Júlia não entendeu imediatamente, mas não precisou de muitas palavras para perceber que não havia outra escolha. Com o pouco de força que lhe restava, Júlia se levantou, apoiada pelo pai, enquanto a mãe corria para pegar um casaco e uma lanterna. Eles sabiam para onde precisavam ir. Não importava que fosse madrugada, não importava que o vento lá fora estivesse tão gelado que parecia cortar a pele. Eles tinham que voltar ao cemitério. Júlia segurava a flor amarela, agora murcha e pálida, como se a própria vida tivesse sido drenada dela. O vaso que outrora abrigava a planta parecia carregar consigo um peso que ninguém poderia ver, mas que todos sentiam. O caminho até o cemitério parecia interminável. Cada passo que davam soava como um eco oco no silêncio da noite. As árvores que ladeavam a rua pareciam se inclinar, como se observassem a pequena procissão, esperando, silenciosas, pelo que viria a seguir. Quando finalmente chegaram ao portão enferrujado, ele se abriu com um ranger, como se também estivesse aguardando por eles. O cemitério estava envolto em uma névoa espessa, a lua mal iluminando os túmulos antigos e esquecidos. O pai segurou firmemente a mão de Júlia, enquanto ela, trêmula, guiava o caminho até o túmulo onde havia encontrado a flor. Assim que chegaram, um vento gelado soprou por entre as lápides, e os lamentos que antes apenas Júlia ouvia, agora pareciam preenchidos com a voz do próprio cemitério, ecoando ao redor deles. Júlia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ajoelhou-se diante do túmulo. "Desculpa, eu não sabia", ela murmurou, colocando a flor de volta na terra fria, tentando firmá-la no solo como se assim pudesse apaziguar o que havia sido perturbado. Quando ela terminou, o silêncio que se seguiu foi profundo, pesado. Por um momento, todos prenderam a respiração, esperando, temendo o que viria. E então, algo mudou. O ar frio que antes os envolvia desapareceu, como se alguém tivesse aberto uma janela para um novo dia. A presença que os perseguia, aquele peso invisível que fazia o coração acelerar, parecia ter sido liberada. Júlia caiu no chão, exausta, mas aliviada. O pai e a mãe a seguraram, lágrimas de alívio escorrendo de seus rostos. Eles ficaram ali por alguns momentos, apenas sentindo o silêncio do cemitério, que agora parecia mais pacífico. Mas enquanto eles se afastavam, Júlia olhou para trás uma última vez. E naquele túmulo esquecido, por um breve segundo, ela juraria ter visto uma figura envolta em sombras, acenando em gratidão antes de desaparecer na escuridão. A flor estava de volta ao seu lugar, e com ela, finalmente, a paz que tanto procuravam. Depois de devolver a flor, o alívio que sentiam era palpável. Mas eles sabiam que apenas colocar a planta de volta no túmulo não seria suficiente. Júlia, ainda abalada, sentiu que precisava fazer mais, que o espírito ao qual pertencia aquela flor não estava em paz apenas por ter recuperado o que lhe fora tirado. Enquanto a família se levantava do chão frio e úmido do cemitério, o pai de Júlia, com uma firmeza inesperada, sugeriu algo que eles ainda não tinham tentado: pedir perdão. Ele acreditava que, para realmente encerrar aquilo, precisavam reconhecer o erro e mostrar respeito àquele que, mesmo na morte, ainda clamava por descanso. A noite ainda era escura, com a névoa rasteira envolvendo o lugar como uma mortalha silenciosa. De volta ao túmulo, onde haviam devolvido a flor, a família se ajoelhou em um círculo apertado. O pai, com a voz trêmula e rouca, começou a rezar, suas palavras escapando como pequenos sussurros no ar gelado. "Senhor, perdoe-nos. Não sabíamos o que fazíamos", ele murmurou, enquanto Júlia se agarrava à mão dele, os olhos brilhando de lágrimas. "Que a alma que aqui descansa possa encontrar paz, que nossa ignorância e desrespeito sejam perdoados." Júlia, respirando fundo,
Fechou os olhos e se forçou a falar, mesmo que sua voz fosse apenas um fio. Eu sinto muito, ela sussurrou, o vento ao redor dela quase levando suas palavras. Eu não sabia que isso iria te machucar. Eu juro, não quis te fazer mal. Por um momento pareceu que nada aconteceria. A família ficou ali, ajoelhada, esperando, os corações batendo acelerados, os olhos arregalados na expectativa. E então, algo mudou. O ar ao redor deles, antes gelado e opressor, começou a se aquecer lentamente. O cheiro de terra podre, que os acompanhava há dias, desapareceu, substituído por uma fragrância suave, quase imperceptível, de flores frescas. A mãe de Júlia, que não tinha falado nada até aquele momento, começou a chorar baixinho, sentindo o peso que há muito tempo os oprimia ser lentamente arrancado, como se uma sombra que havia se enraizado profundamente em suas almas estivesse sendo puxada para fora. Foi então que todos eles ouviram, não um lamento, não um choro de dor, mas um sussurro leve, como a brisa acariciando as folhas no outono. Obrigada. Agora posso descansar. Júlia abriu os olhos e, por um instante, em meio à névoa que se dissipava, ela vislumbrou uma silhueta vaga, quase transparente, acenando para ela. Era uma figura indistinta, mas havia uma sensação de paz emanando dela. Algo que fez o coração de Júlia se acalmar, como se uma mão suave tivesse tocado seu ombro. E então, em um piscar de olhos, a figura desapareceu, dissolvendo-se na névoa como um suspiro no vento. A família permaneceu ajoelhada por mais alguns minutos, tentando entender o que acabara de acontecer, até que o pai, com um leve toque no ombro de cada um, os ajudou a se levantar. Eles se entreolharam, e pela primeira vez em semanas havia uma leveza em seus rostos que nenhum deles tinha sentido antes. Naquele instante, Júlia soube que finalmente estava tudo terminado. Ela havia pedido desculpas, devolvido o que não lhe pertencia e, mais importante, aprendido a respeitar aquilo que está além da compreensão. Quando se afastaram do cemitério, deixando para trás o túmulo e a flor, o céu começou a clarear no horizonte. E com a luz do amanhecer, a escuridão que havia se alojado na casa deles desapareceu. Eles voltaram para casa exaustos, mas aliviados, e naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, todos dormiram em paz. Quando a família voltou para casa após aquela madrugada no cemitério, o alívio era quase palpável. A porta da frente, que tantas vezes rangeria sinistramente com a brisa fria, desta vez se fechou silenciosamente atrás deles, como se a própria casa estivesse exalando um suspiro de alívio. Naquela manhã, quando o sol finalmente nasceu, parecia que uma nova vida havia sido injetada nas paredes antes opressivas daquele lar. Não havia mais aquele ar gélido que fazia os ossos tremerem. O cheiro nauseante de terra podre, que impregnava os cômodos como um aviso constante, simplesmente havia desaparecido. Era como se, ao devolver a flor e pedir perdão, eles tivessem limpado a casa de uma sombra que os perseguia. E então, algo ainda mais notável aconteceu. A saúde de Júlia, que vinha definhando dia após dia, começou a melhorar quase que instantaneamente. Quando a mãe dela foi ao quarto para verificar como estava, encontrou a filha finalmente dormindo profundamente. O primeiro sono tranquilo em semanas. O rosto de Júlia, antes marcado por febre e esgotamento, agora parecia mais sereno, como se uma carga pesada tivesse sido retirada de seus ombros. Ao despertar, Júlia estava confusa, mas diferente. A febre havia desaparecido por completo, e ela se sentia como se tivesse saído de um longo e terrível pesadelo. Seus pais mal podiam acreditar no que viam. A cor estava voltando ao rosto dela, e seus olhos, que antes estavam apagados e cheios de medo, agora brilhavam de novo com uma luz que não viam há tanto tempo.
Os dias que se seguiram foram de uma calma que parecia quase irreal, depois de tanto tempo vivendo sob o tormento da maldição. Os barulhos, os passos, os lamentos, tudo cessou. O cachorro da família, que antes rosnava e uivava para os cantos da casa, agora estava novamente tranquilo, deitado aos pés de seus donos, como se todo aquele episódio nunca tivesse acontecido. Era quase como se um peso invisível tivesse sido levantado, não só da casa, mas também dos corações de todos. O pai de Júlia, que passara noites sem dormir atormentado por aquela voz fantasmagórica, finalmente conseguia descansar. A mãe, que antes mal tinha forças para cuidar da casa, agora passava as manhãs cantarolando baixinho enquanto preparava o café da manhã. E assim, a família foi se recuperando, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, das cicatrizes invisíveis que aquele tormento havia deixado. A casa, que antes parecia encolher-se em sombras, agora estava cheia de luz, como se quisesse absorver todo o sol possível para purificar os últimos vestígios daquela presença sombria. Júlia, por sua vez, havia aprendido uma lição que jamais esqueceria. Ela voltava ao fundo do quintal, onde o vaso vazio agora permanecia, e olhava para ele com uma mistura de arrependimento e respeito. Nunca mais sentiria vontade de levar nada de um lugar que não lhe pertencesse. A família decidiu, com o tempo, fazer uma pequena cerimônia em casa, uma forma de agradecimento por terem finalmente encontrado a paz. Acenderam velas e rezaram, não apenas pela alma que havia perturbado sua casa, mas também por todas as almas esquecidas que talvez ainda vagassem pelo mundo em busca de descanso. E assim, a vida seguiu adiante, mais leve, mais clara. Embora jamais falassem abertamente sobre o que viveram, havia um entendimento silencioso entre eles. O respeito pelos mortos, pelo desconhecido, havia sido gravado profundamente em seus corações. O que começou como um ato impulsivo de uma menina curiosa quase destruiu suas vidas, mas também trouxe à tona um respeito renovado por aquilo que não podemos ver ou entender. E sempre que passavam pelo cemitério na vizinhança, todos eles murmuravam baixinho aquela velha oração: Deus vos salve, irmãos mortos, já foram vivos como nós. Peçam lá a Deus por mim, que eu cá peço a Deus por nós. E dessa vez havia uma paz profunda em suas palavras, porque agora eles sabiam o real significado do respeito ao que está além deste mundo. Aquela experiência, marcada por medo e arrependimento, deixou uma lição profunda em cada um deles. Com o tempo, a família aprendeu a respeitar não só os mortos, mas tudo o que estava além da compreensão humana. O cemitério, antes visto apenas como um local de lamentos e tristeza, agora se tornava um lembrete constante de que existem forças invisíveis, além da nossa percepção, que merecem o nosso respeito. Júlia, mais do que ninguém, entendeu que há coisas no mundo que não podem ser controladas ou compreendidas pela razão. O que parecia uma simples flor em um túmulo abandonado revelou-se um símbolo do profundo vínculo que existe entre os vivos e os mortos. O erro de pegar algo que não lhe pertencia, algo que deveria ter ficado onde estava, foi um lembrete de que não se deve brincar com o desconhecido. A família agora passava pelos cemitérios com uma reverência silenciosa, seus passos mais lentos, mais cautelosos. Era como se um campo invisível de energia os envolvesse e eles, como seres humanos limitados, deviam manter uma distância respeitosa, não invadir o território dos mortos. Não se tratava de medo, mas de um respeito imenso pela linha tênue entre os mundos, o dos vivos e o dos que partiram. Quando o grupo passava pelas cercas de ferro enferrujadas ou pelos portões de entrada de um cemitério, uma oração silenciosa sempre escapava de seus lábios, sem que fosse necessário falar. Era uma oração que se tornara um hábito diário, mais uma forma de manter a paz que haviam reconquistado e de proteger os vivos e os mortos. Deus vos salve, irmãos mortos. Já foram vivos como nós.
peçam lá a Deus por mim, que eu cá peço a Deus por nós. Era uma oração simples, mas cheia de significado. Com ela, não apenas pediam por proteção, mas também se curvavam diante da realidade da vida e da morte, reconhecendo a interdependência de ambos os mundos. Eles entendiam agora que, como vivos, estavam temporariamente emprestados a esse mundo e que um dia, tal como os mortos, também passariam para o outro lado. Até lá, tudo o que podiam fazer era viver com respeito e gratidão, honrando o ciclo da vida. Os ecos daquelas noites no cemitério, com os passos solitários e os lamentos que pareciam vir de todos os cantos, ainda estavam vivos na memória de Júlia. Mas agora, ela via tudo com outros olhos. O medo, que um dia parecia sufocante, se transformou em uma compreensão profunda da fragilidade humana. Ela soubera na pele o que significava perturbar algo que estava além da compreensão, algo que não se podia ver, mas que, com certeza, podia sentir. Os mortos, assim como os vivos, merecem respeito. Eles não são apenas sombras ou figuras distantes, mas seres com histórias, com dores e amores que ainda reverberam no ar. O cemitério, então, não é apenas um local de fim, mas também de memória, de reverência. Um espaço onde o passado encontra o presente e se transforma em uma lição que, se aprendida, pode guiar os vivos na busca por uma vida mais cheia de compreensão e de respeito. A história da flor e da casa marcada pela maldição ficou para trás, mas a lição sobre o desconhecido nunca os deixou. E enquanto seguiam suas vidas, carregavam consigo um respeito renovado por aquilo que não podem ver, entender ou controlar. Porque no final, o desconhecido, seja ele o espírito de um ente querido, uma presença distante ou os mistérios da vida e da morte, sempre exigirá de nós o mais profundo respeito. E assim, entre os túmulos e os vivos, a família aprendeu que, ao final, não há maior proteção do que o respeito silencioso e a oração de quem compreende que, em algum momento, todos nós somos visitantes neste mundo e que nossa permanência é, na verdade, temporária. Sabe, desde pequena eu percebi que o mundo que eu via ao meu redor não era exatamente o mesmo que as outras pessoas enxergavam. Não que eu entendesse isso de primeira. Na verdade, eu achava que era assim para todo mundo. Por que não seria? Para mim, aquelas coisas meio estranhas, sombras que se moviam sozinhas, uma sensação de estar sendo observada, sussurros quando ninguém estava por perto, eram normais. Era só o mundo, com seus segredos. Eu me lembro de uma vez, bem criança ainda, contando para minha mãe sobre as pessoas que eu via no jardim à noite. Ela sorriu, deu de ombros e disse que devia ser minha imaginação. Foi assim que aprendi a guardar para mim. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu entendia. Eu estava vendo algo que ninguém mais via. Era como se existisse uma fina camada entre o nosso mundo e algo além. E eu conseguia, de algum jeito, atravessar essa camada, mesmo sem querer. Quando tentava ignorar, era como se o outro lado percebesse e tentasse chamar ainda mais minha atenção. Às vezes eram barulhos estranhos na calada da noite que só eu ouvia. Outras vezes eram vultos no canto dos olhos, só visíveis o bastante para me deixar na dúvida. Eu tinha a sensação de que existia algo ali, bem ao meu lado, querendo ser notado. E por mais que na infância eu tentasse não dar bola, uma parte de mim sempre sabia que esse algo não era apenas fruto da minha cabeça. Isso foi crescendo comigo, e o tempo me ensinou que eu teria que aceitar essa habilidade, ou maldição. Em vez de desaparecer, a coisa só parecia mais forte. Quando eu tinha 10 anos, uma tragédia abalou a minha família e a vizinhança toda. O amigo dos meus irmãos mais velhos, aquele que vivia lá em casa, sempre brincando comigo e fazendo piada, se foi. Um acidente de carro.
A gente sempre pensa que essas coisas só acontecem com outras pessoas, até que um dia a morte bate à nossa porta. O velório foi uma daquelas cenas que parece um borrão na memória, mas alguns detalhes ficaram gravados como ferro em brasa. Lembro da sala cheia de gente, todo mundo com o olhar perdido, como se cada um tentasse entender como lidar com o vazio deixado por ele. E meus irmãos, em silêncio, de rostos inchados e olhares perdidos, pareciam lutar para segurar o choro. No meio daquela dor toda, alguém teve a ideia de assinar uma camiseta dele, que era tipo uma marca registrada do jeito descontraído dele. Cada amigo que chegava escrevia uma frase, uma despedida, algo que fizesse sentido, talvez como uma maneira de manter o amigo por perto um pouco mais. Eu lembro do momento em que dobraram a camiseta, carregada de mensagens e lembranças, e a colocaram dentro do caixão. Meus irmãos, os amigos, todo mundo parecia pensar que assim, uma parte deles também o acompanharia, que aquelas palavras ditas ali, naquela camiseta, ajudariam de alguma forma o amigo a encontrar paz, onde quer que estivesse. Mas eu senti algo estranho quando aquela camiseta caiu dentro do caixão. Era como se um vento gelado tivesse passado pela sala, como se uma sombra densa tivesse preenchido o ar por um instante. Uma sensação que eu não conseguia explicar, mas que arrepiou cada fio de cabelo do meu corpo. Eu tentei não pensar nisso, não queria imaginar coisas, mas meu corpo sabia. A partir daquele momento, alguma coisa estava errada. O tempo passou, e depois de algumas semanas, a tragédia parecia começar a se afastar, pelo menos na superfície. Meu irmão mais velho e os amigos ainda carregavam a dor, mas a vida seguia, como sempre segue. Foi aí que aconteceu a primeira morte. Um dos amigos que assinou a camiseta sofreu um acidente bizarro. Ele escorregou na escada da casa dele, caiu feio e ninguém conseguiu entender como algo assim pode ser tão fatal. Mas essas coisas acontecem, não é? Coisas estranhas, sem explicação. Foi o que todo mundo pensou na época. Só que, dias depois, outro amigo sofreu um acidente de carro. Dessa vez, o assunto não ficou tão simples de ignorar. E foi assim, um após o outro, semana após semana, que as pessoas que tinham assinado aquela camiseta começaram a morrer. No começo, ninguém ligou os pontos. As mortes eram trágicas, claro, mas o que elas tinham em comum? Só quando os boatos começaram a correr pela vizinhança, alguém mencionou a coincidência entre quem assinou a camiseta e as mortes. Foi aí que o pânico começou a se espalhar. Eu lembro dos cochichos, dos olhares desconfiados, das pessoas sussurrando pelas esquinas. Mas o pânico real só chegou para mim quando percebi a ordem das mortes. As mortes estavam seguindo a sequência das assinaturas, como uma lista sombria de quem seria o próximo. Eu mal conseguia acreditar. E então chegou a vez do meu segundo irmão. Foi naquela noite, logo após o enterro do meu irmão, que algo aconteceu. Eu estava deitada na cama, os olhos fixos no teto, ainda tentando processar a realidade de mais uma perda. O silêncio era absoluto, um tipo de silêncio que pesa, sufoca, como se o próprio ar soubesse que havia algo de errado. De repente, uma sensação gelada tomou conta do quarto e a luz do abajur piscou. Meu coração disparou e, mesmo antes de olhar, eu já sabia que não estava sozinha. Olhei para o canto do quarto e lá estava ele, meu irmão. Mas não era ele como eu lembrava. Havia uma calma estranha em seu rosto, uma serenidade que me confundiu tanto quanto me assustou. Ele não falou de imediato, mas seus olhos, os mesmos olhos de sempre, mas com algo além, algo que eu jamais conseguiria explicar, pareciam ter uma urgência, uma verdade que ele precisava transmitir. Depois de um longo silêncio, ele finalmente falou. Sua voz parecia distante, como se estivesse ecoando de muito longe.
Você precisa tirar a camiseta de lá. Precisa remover aquilo do túmulo. A maldição vai continuar. Todos os que assinaram, um a um, vão seguir o mesmo caminho. Eu senti um arrepio subindo pela espinha, mas não conseguia desviar o olhar. Ele repetiu com mais firmeza: apenas queimando aquilo você pode impedir que as mortes continuem. Não havia espaço para dúvidas no tom da sua voz. Ele sabia, e agora eu sabia também, que aquela camiseta precisava ser retirada. Ele me olhou uma última vez e, com um leve aceno, desapareceu, como uma sombra que se dissolve no escuro. Quando o quarto voltou ao normal, a sensação de vazio tomou conta de mim. Eu sabia que precisava fazer aquilo, mas a ideia de voltar ao cemitério, de abrir o túmulo, me enchia de medo. Mas o medo de perder mais alguém era ainda maior. Eu precisava contar para a minha mãe, e precisava fazer isso logo. Na manhã seguinte, ainda com a voz do meu irmão ecoando na cabeça, tomei coragem e fui falar com a minha mãe. Contei a ela sobre o que havia visto e sobre o aviso que ele me deu. Eu sabia que soaria absurdo, mas para minha surpresa, ela me ouviu em silêncio, como se já soubesse de alguma forma que tudo aquilo fazia sentido. Ela sempre foi cética, uma mulher prática, mas dessa vez não discutiu, não questionou. Apenas suspirou fundo, com um olhar que misturava tristeza e cansaço, e disse: vamos fazer o que ele pediu. Planejamos tudo cuidadosamente, sem dizer a ninguém. Decidimos que iríamos ao cemitério no fim do dia, quando a luz começasse a enfraquecer e as visitas estivessem terminando. Sabíamos que não seria fácil convencer alguém a nos ajudar a abrir o túmulo, mas também sabíamos que sozinhas seria impossível. Então, quando chegamos ao cemitério, minha mãe foi direta. Encontrou um dos coveiros, um senhor já de idade, e explicou que precisávamos abrir o caixão do meu irmão. Claro, ele ficou chocado, hesitante, e tentou nos dispensar. Mas ela foi insistente, quase desesperada, e depois de um longo silêncio com um olhar preocupado, ele finalmente aceitou ajudar, desde que recebesse uma boa quantia em troca. Deixamos o dinheiro combinado nas mãos dele e pedimos que ninguém mais soubesse o que estávamos prestes a fazer. Ele pareceu relutante, mas acenou com a cabeça e nos levou até o túmulo. O céu já começava a se fechar em nuvens escuras e uma chuva leve começou a cair. Eu sentia cada gota como um presságio, cada passo se tornava mais difícil, mas era tarde demais para voltar atrás. Eu sabia, e minha mãe sabia também. Ou fazíamos aquilo, ou as mortes continuariam como uma sentença impossível de deter. A chuva foi se intensificando, transformando o chão em lama e fazendo com que cada movimento parecesse um esforço tremendo. O coveiro começou a escavar em silêncio. Cada pá cheia de terra que ele removia parecia pesar toneladas. Minha mãe e eu ficamos em pé ao lado do túmulo, encolhidas sob nossos casacos, observando enquanto ele trabalhava. Nossas mãos tremiam, mas não era só por causa do frio. Cada pá de terra trazia uma sensação de algo crescendo ao nosso redor. Uma energia densa, como se algo ou alguém estivesse assistindo, esperando, talvez até torcendo para que falhássemos. Minha respiração estava entrecortada, e a cada som, a cada crepitar das árvores ao redor, eu me perguntava se era apenas o vento ou se eram aquelas presenças que eu sabia que só eu podia sentir. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o coveiro atingiu o caixão. Ele se virou para nós, hesitante, como se quisesse nos perguntar uma última vez se aquilo era realmente necessário. Mas bastou um olhar da minha mãe para ele entender que não havia volta. Com mãos firmes, ele abriu o caixão e o cheiro de terra e madeira velha nos envolveu. Lá estava a camiseta, dobradinha, ainda com as mensagens que haviam sido escritas com tanto carinho e dor. Mas agora, ela parecia diferente. Respirei fundo e, mesmo com o coração disparado, estendi a mão. Ao tocá-la, senti um frio intenso, um arrepio que subiu pelo braço. E então,
Naquele instante, eu vi. Não sei se era minha mente ou minha habilidade sobrenatural, mas eu vi os rostos de cada pessoa que havia partido desde aquele primeiro velório. Estavam ali, parados, com expressões serenas, quase como se estivessem esperando por esse momento, por uma libertação que talvez só aquilo pudesse lhes dar. Entre eles, meu irmão. Ele me olhou e fez um leve aceno de cabeça, como quem diz, agora sim. E naquele momento eu soube que estávamos fazendo o que precisava ser feito. Com a camiseta nas mãos, o tempo ao nosso redor parecia ter desacelerado. Aqueles rostos permaneciam lá, os espíritos em uma fila silenciosa, e eu pude ver o alívio estampado em seus olhares. Não era medo, não era sofrimento. Era uma paz que eu nunca havia visto antes, como se aquele simples gesto de finalmente tirar a camiseta fosse o que eles esperavam o tempo todo. Um por um, os espíritos começaram a acenar em despedida, como quem agradece antes de partir. Eu vi cada um deles dar um passo para trás, dissolvendo-se aos poucos na penumbra do cemitério. E entre eles estava meu irmão. Ele era o último da fila e ficou por mais tempo, olhando para mim com um misto de carinho e saudade. Ele não disse nada, mas seus olhos me transmitiram tudo o que eu precisava ouvir. Um obrigado silencioso, um último adeus. Então, ele se virou e seguiu os outros, desaparecendo devagar entre as árvores, envolto numa luz fraca e misteriosa. Meu coração se apertou, como se ele estivesse levando consigo uma parte de mim, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquela era a paz que ele merecia. Minha mãe, ao meu lado, observava tudo com o rosto pálido, tentando entender o que eu estava vendo. Eu não disse nada. Ela não precisava ver para saber que algo grandioso estava acontecendo. Ela apenas apertou minha mão, como se sentisse que aquele instante, aquele adeus, era também o encerramento de uma dor profunda e coletiva. O coveiro, que assistia tudo sem compreender, apenas murmurou algo sobre a presença intensa que sentia ao nosso redor. Ele respirou fundo e, com uma expressão assustada, disse que jamais repetiria aquilo. Com a camiseta em mãos, nos apressamos em direção à capela do cemitério. A chuva continuava a cair, fina e constante, e o céu escuro parecia pesar sobre nós. A capela era pequena, quase esquecida no canto do cemitério, e ao entrar lá, sentimos a temperatura baixar ainda mais. Minha mãe vasculhou a bolsa e encontrou o isqueiro que tinha levado, um velho isqueiro de prata que fora do meu pai. Colocamos a camiseta no chão de pedra e, enquanto ela acendia o fogo, recitamos baixinho uma oração. Não porque achávamos que seria necessário, mas porque naquele momento qualquer ajuda, qualquer palavra sagrada parecia ser um amparo. O fogo demorou a pegar, como se a camiseta resistisse, como se aquela peça de tecido impregnada de despedidas e memórias estivesse relutando em se desfazer. Mas pouco a pouco, as chamas começaram a subir, crescendo, envolvendo a camiseta até que ela foi tomada pelo fogo. As palavras escritas pelos amigos, as despedidas, as lembranças, tudo começou a se desintegrar, transformando-se em cinzas. Enquanto as chamas consumiam a última parte da camiseta, senti uma onda de alívio me invadir. A energia pesada que tinha nos acompanhado até ali, aquela sensação sufocante de algo preso, foi desaparecendo. O coveiro observava de longe, sem se aproximar, visivelmente abalado, e repetiu em voz baixa que aquela seria a última vez que ele nos ajudaria em algo assim. O fogo se extinguiu aos poucos, deixando apenas um monte de cinzas no chão da capela. Olhei para minha mãe e ela me olhou de volta com um olhar sério, mas cheio de ternura. Não era um final feliz, mas era o fim que podíamos dar àquela história. Ao sairmos da capela, a chuva havia parado, deixando o ar mais leve. Minha mãe e eu caminhamos em silêncio pelo cemitério, e foi no momento em que passamos pelo portão de ferro, finalmente deixando aquele lugar para trás, que ouvimos, quase como um sussurro trazido pelo vento, uma voz dizendo:
Obrigado. Eu parei, olhando ao redor, tentando entender de onde vinha. Minha mãe também parou, mas não pareceu ouvir. Talvez tivesse sido só para mim, um último sinal de que tudo estava realmente terminado. Era como se aquela palavra tivesse vindo de todos eles, dos amigos, dos conhecidos e, acima de tudo, do meu irmão. Um agradecimento por finalmente lhes dar paz. Voltamos para casa naquela noite sentindo o cansaço de quem carrega um peso grande demais, mas sabendo que agora poderíamos descansar. Chegando em casa, fizemos questão de jogar fora as roupas sujas de lama e cinzas, como se quiséssemos nos livrar de qualquer vestígio daquele ritual, de qualquer resquício do que tínhamos enfrentado. Depois daquela noite, as mortes pararam. Os cochichos que haviam tomado conta da vizinhança começaram a desaparecer, dando lugar ao silêncio de quem, mesmo sem entender, percebia que o pesadelo havia terminado. Não houve mais acidentes estranhos, mais tragédias inexplicáveis. Era como se aquele ciclo tivesse sido finalmente rompido. Mas, à medida que o tempo passou, algo ainda me incomodava. Mesmo com tudo que havia acontecido, com as mortes que cessaram e a sensação de que meu irmão estava finalmente em paz, eu não conseguia deixar de pensar. Será que fizemos a coisa certa? Eu sabia que aquilo foi errado. Invadir o túmulo, desrespeitar o ciclo natural das coisas, abrir um caixão sem o devido processo. Aquela não era uma decisão que qualquer pessoa com bom senso tomaria. Mas, no fundo, eu também sabia que não tínhamos escolha. As mortes aconteciam de forma tão rápida, tão implacável, e eu me sentia impotente diante daquela sequência cruel. Se não tivéssemos feito o que fizemos, quem mais teria morrido? Qual seria a próxima tragédia a abalar nossa família? A verdade é que, embora o ato tivesse sido necessário para interromper o ciclo, ele nunca me deixou em paz. Como se eu tivesse tocado em algo que não deveria ser tocado, como se tivesse mexido com forças que estavam além da minha compreensão. O arrependimento se misturava com a sensação de que, em algum nível, eu havia salvado as pessoas que ainda estavam vivas. Mas a perda de meu irmão, a perda de tantas vidas, isso não podia ser apagado. O mais difícil de tudo foi aceitar que, no final das contas, ele nunca voltaria. Mesmo sabendo que ele estava em paz, que ele tinha sido libertado, a saudade apertava mais do que qualquer outra coisa. Eu ainda via, em momentos de silêncio, o rosto dele me olhando, aquele olhar calmo, como se me dissesse que tudo ia ficar bem. Mas o que me confortava era a certeza de que, ao menos, ele não estava mais preso, nem entre nós, nem entre os mortos. E com isso, aprendi que às vezes fazer o que é necessário não significa que será o que você gostaria que fosse. A paz que procuramos nem sempre vem sem sacrifícios, e o custo dessa paz, por mais doloroso que fosse, foi algo que eu nunca esqueceria.